Então, hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre a leitura, que a gente teve que fazer do livro A Educação do Século XXI, então, num contexto brasileiro, né? Pensando na nossa formação de professores, eu vou citar algumas partezinhas do livro que eu li e fazer uma ligação com uma prática pedagógica minha, uma prática que eu já desenvolvi em sala de aula. Não foi em sala de aula, mas enfim, né? Devido a essa pandemia, a gente deu aulas online e eu utilizei uma técnica, dando aulas remotas, né? Então, na verdade, a escola, a gente tem que tentar usar essas tecnologias. Fiz algumas anotações aqui, usando essas tecnologias, o professor cada vez mais, vem se aperfeiçoando, né, utilizando então celular, notebook, aplicativos e analisando as nossas dificuldades, né, aprendendo todo dia e tentando motivar os alunos com isso nas aulas, umas aulas mais diferentes, em abril, dei uma aula na Semana do Dia do Índio e eu contei uma lenda, a lenda do Irapuru, e avisei os meus alunos, que no final da contação de história, eu iria fazer perguntas sobre a história. Fui chamando um por um, fiz perguntas sobre os personagens, sobre o local da história, sobre alguns detalhes da lenda, enfim. E uma pergunta que eu fui fazer para uma aluna e ela ficou em dúvida, não sabia o que responder na hora. Eu fiz a pergunta e como eles estavam acessando online, né? Eu tinha a turma do pré, então eles não sabem mexer, foram os pais que acessaram. Ela olhou para a mãe e disse: Mãe, o que que é? Me ajuda. E ela disse: Filha, você que estava ouvindo a história, você que tem que saber responder. Eu fiquei pensando, né? Será que ela compreendeu? Sim, ela compreendeu a história, ela estava ouvindo, mas na hora de responder ela não soube responder. Claro, gerou uma dúvida nela. Cada criança, né, tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades individuais, e depois eu fiquei pensando se eu realmente atendia a todos os alunos, né? Mas por fim ela soube responder, eu disse para ela: pensa bem, tenta lembrar, e daí ela respondeu e ela acertou a questão, né? Eram perguntas fáceis e simples, e foi bem legal. Uma experiência bem diferente. E pensando nisso agora, né, é uma técnica nova de aprendizagem que eu utilizei no meio dessa pandemia.